Olá, você está sintonizado no Canal Plural, a TV da educação, da arte, da diversidade e da economia da cultura. Foi num dia desses em que os pássaros compuseram uma linda canção, um canto e acordes de um violão, vindo das cordilheiras, das montanhas, das ribeiras, trouxeram segredos dos caminhos de Peabiru, dentre outros segredos. E ao encontrar o espírito da música, numa partitura infinita, fez a gente ouvir e sentir a música de um senhor mestre capixaba, um verdadeiro mestre das cordas, de origem cafusa, nascido numa aldeia indígena de Vila Velha, no Espírito Santo. Um ser humano onde também pulsa a África, tão presente na música de todo esse planeta que vivemos e estamos de passagem. Assim, ao visitar a trajetória do artista Robson Miguel, eu e Marcelo Torres, produtor cinematográfico, e toda a equipe do Canal Plural, percebemos que a partitura de sua vida é uma sinfonia de sensibilidades. É com muita emoção e muito prazer, e com a expectativa de um grande aprendizado, que o programa Vale Audiovisual, aqui no Canal Plural, recebe hoje o artista Robson Miguel. Aliás, Robson Miguel dispensa apresentações, mas vale lembrar, um dos maiores violonistas do mundo, maestro, compositor e ponte viva entre as raízes indígenas, a cultura afro-brasileira e a música erudita. Bom dia, Robson Miguel. Bom dia, meu querido parceiro Cometa. Nós vamos subir nesse momento aí, desfilando junto com o Marcelo Emerson, que há de melhor na nossa cultura brasileira. Eu quero primeiro agradecer a presença dos ouvintes, que nós vamos aqui, o som da sua majestade, o violão, abrir com mais essa exibição. Com muita pluralidade. Que lindo, Robson. Bom dia, Maroteus. Estou muito feliz de poder mais uma vez compartilhar com vocês e desde já parabenizar a eficiência da equipe. De um lado, Portugal, do outro lado, Brasil, no Vale do Paraíba, na minha língua, Paraíba. Pará quer dizer água. Uva quer dizer frutas. Olha só, um nome importantíssimo para começar esse programa na língua minha, nativa, Tupi-Guarani. Tiaúde Poivaiaqueri, Tatiambiá Poivaiaqueri, Pechamoimbaretei, Catu Chomoin Chacoi Porã, Baere, Yanabaretei Catu. Estou muito feliz de poder passar água e frutas, Paraíba, alimentos culturais, porque juntos somos mais fortes. Nhanabareté e Catu. Bom dia. Bom dia, lindo, né, Marcelo? Dá dia. um longa-metragem. É lindo, Robson. Não, fala Guarani, que delícia. Onde você nasceu, a gente sabe, foi no Espírito Santo. Como a sua ancestralidade, Robson, influenciou na sua formação? Eu acredito que eu me considero um brasileiríssimo, porque o DNA do povo brasileiro, ele resume
três principais troncos dos povos indígenas, que todo brasileiro é meio índio, né? Os indígenas nunca saíram da sua região. E logo vieram os portugueses, e dentre eles espanhóis. Em 1813 veio uma leva de espanhóis trabalhar no convento da Penha, que fica no estado do Espírito Santo. Eu sou capixaba. E dentre eles, em 1813, veio meu tataravô e meu bisavô, que depois nasce meu pai, na aldeia de Aracruz, remanescente desses indígenas. Então, tem um pouco de indígena, um pouco de afro do Congo. Por isso que o ritmo do meu estado de Espírito Santo são as congadas, que é a música originária do Congo, de Benin, da região da África. Então, no meu DNA corre o sangue indígena, o sangue afro, mais uma pitadona, meu querido cometa, da terra da guitarra, que meu bisavô, quando veio para trabalhar no Espírito Santo com uma leva de espanhóis, ele que tocava violão, e logo passou para o meu pai, e logo passou o começo do violão para mim, que é Miguel. Meu sobrenome, Miguel, é de origem espanhola. Então, eu tenho a mistura de espanhol, indígenas e afro, que é o DNA do povo brasileiro, que é essa mistura. E futuramente até os orientais também, em 1910, Caçata Maru leva uma leva de orientais para o Brasil, que hoje o Brasil se torna resumo de todos os povos e raças, né? Então, a minha formação ela tem essa mistura. E como continuidade da sua resposta, para quem não sabe, quem mais divulgou o início do violão, junto com as missões, desde 1750, foi o meu povo Guarani, que vivia na costa e foi o primeiro contato com os portugueses. Quem teve foi o povo Guarani. E as missões, principalmente no Paraguai, que introduziu o violão na cultura Guarani. Por isso, se você for ver os povos Guarani, são os únicos povos que nos cânticos tradicionais tem lá a revé, que vem do termo Rebeca, né? Que é o violino tocado na barriga, e tem também o baracá, que a gente chama de que é o violão, né? Que faz parte da nossa tradição das canções indígenas, introduzida em 1750. Então, se hoje o Brasil tem o violão, os primeiros luthiers que construíam junto às missões foram o povo Guarani. E daí surgiu muitos violonistas famosos de origem indígena, dentre eles Agostinho Barrios, era violonista indígena, dentre eles também os índios Tabajara, meus parentes, que são um tronco tupi também, que fizeram excelente trabalho, e eu me incluo na continuidade dessa história. Eu só queria falar um detalhe aqui, conversando com o Marcelo, né? Aqui no Vale do Paraíba a gente tem a congada também, né? Aqui o Congo, o Kikongo, né? Temos também o Moçambique, mas tem muita influência, né? Sobretudo no ciclo do café, né? Dos ritmos, né? Que vieram do Congo. É fantástica essa conexão. Exatamente. E interessante que você traz, né? Que os Guarani também difundiram o violão. Mas eu não sabia. Também não, né? E uma coisa interessante, né? Eu gostaria de saber como foi a tua formação como violonista, como maestro, né? Você fundou uma orquestra sinfônica, né? E como linguista também, né? Você tem essa tríade, né? Que é fantástica, além de um grande historiador que está dando uma aula aqui para nós. Bem, meu pai, ele nasce em Aracruz, estado do Espírito Santo, na aldeia indígena da região de Caieiras Velhas, onde tem ainda a maior reserva de indígenas guaranis. São atualmente aproximadamente 1.600 indígenas, guaranis, tupi-guarani, falando a língua com cânticos e danças. Estou sempre lá. E quando ele chegou aos 19 anos, Cometa, era obrigatório servir o exército. Então, meu pai teve que sair do aldeamento, ele falava bem Guarani, nasceu em Oca. Ele foi para Vitória,
capital para servir o exército aos 19 anos. E ali ele tinha que escolher. Ou ele seria cozinheiro para ajudar no almoço dos recrutas, ou ele ia trabalhar ajudando a segurança pública, que é o estágio que os chamados pé de couve, né, que eles iam com uniforme de folhagem, diferenciado da polícia militar, que usava um uniforme azul na época, ajudar na segurança pública, ou ele teria que aprender música, um desses três, ou ir para a cozinha, ou ir para a rua, ou ir para a banda. Ele fez a melhor escolha. Ele foi estudar música dentro do exército. E ali o primeiro instrumento dele foi sacos, clarinete, depois trompete, trombone. Então, quando eu nasci, eu já nasci ouvindo aquele sonzinho de caixinha, de trompete. Meu primeiro instrumento não foi o violão, foi o trompete. Mas aí, quando eu tinha 9 anos, eu ganhei de um amigo vizinho de família, seu Antônio, um LP escrito Abismo de Rosa, de Leandro dos Reis. Eu fiquei apaixonado pelo violão. Eu não sabia que o violão tocava essas coisas. Sempre que eu via o violão, era aquele violão tocando rock, tocando guerreiro, tocando mais samba, boleros. Sempre no segundo plano, alguém cantando, o violão acompanhando. Mas o violão de Leandro dos Reis, ele era diferente. Ele dispensava o cantor. Ele mesmo fazia o som no acompanhamento, o baixo, tudo. Eu falei, papai, eu quero aprender violão. Aí ele me matriculou numa escola de violão aos 9 anos. Nós já estávamos saindo do Espírito Santo e já morando em São Paulo, na década de 69. Eu tinha 9 anos. Só que meus pais me matricularam numa escola de violão popular. Aí, em vez do professor me ensinar chorinho, que eu não queria aprender, me ensinava aquelas músicas de Roberto Carlos. Olha aqui, presta atenção, essa nossa canção. Ou era eu tenho tanto para lhe falar. Então, comecei a aprender violão popular. Aos 11 anos, fomos morar mais perto da capital. Eu fui matriculado no conservatório. Aí eu comecei a estudar o violão clássico e eu tinha facilidade, porque como eu já tocava o trompete, a parte de teoria musical eu já estava bem adiantado lendo partituras. Aí eu me formei em violão clássico. Aí os convites nunca mais pararam. Então essa foi minha trajetória do zero, trompete, violão popular, violão clássico, até me formar no conservatório. Robson, quais foram os desafios enfrentados como artista indígena e negro no Brasil e no exterior? Está de parabéns por essa pergunta. Eu não me lembro de alguém ter me feito, ao altar dos meus 66 anos, mais de 50 anos de carreira, essa pergunta. Já perguntaram para mim se eu já sofri algum preconceito, mas nunca ninguém perguntou quais foram os desafios, que eu acredito que a palavra desafio ela tem muito mais profundidade do que preconceito. Até porque a palavra pré significa antes. Conceito você tem daquilo que você sabe, daquilo que você conhece. Então, preconceito é o julgamento prévio daquilo que não se conhece. Isso aconteceu com a minha cultura indígena, quando duas culturas, a de Portugal, muito bem representada aqui pelo nosso Marcelo, lá em Portugal, quando duas culturas de credos diferentes, línguas diferentes, a europeia, portuguesa, lusa, com o meu povo guarani, se encontraram, cada uma tentou interpretar, entender a cultura do outro, criando um julgamento prévio.
um preconceito daquilo que não se sabe. Na verdade, cultura não se deve discutir, deve somar conhecimentos. Então, isso criou, sim, um julgamento prévio que se tornou, para mim, um grande desafio. Porque nas minhas classes e nos conservatórios que eu via, eu era um dos pouquíssimos músicos que ousou, sendo negro, estudar violão clássico. Vender uma ideia equivocada que música clássica era para arianos brancos. Demorou para aparecer os primeiros violinistas negros tocando em alguma orquestra. Demorou para se ver maestros negros dirigindo uma orquestra sinfônica. Eu fui o primeiro cafuzo negro a reger uma orquestra sinfônica própria no maior teatro da Europa, que é o Teatro Monumental de Madrid. Os ouvintes podem anotar com papel e caneta e depois baixar no YouTube. Robson Miguel, Orquestra Madrid. Vai ver eu regendo uma orquestra com 208 músicos, com arranjo próprio. E por que essa resistência? Por que esse desafio? Porque vendeu-se uma ideia que a pessoa negra tinha que tocar samba, choro. Agora, tocar baião também, mas música afro, congadas. Agora, tocar Bach, Beethoven, não. Isso aí não é música de negro. Então, isso foi um grande desafio para mim conseguir, não só dentro do Brasil, mas fora do Brasil, conseguir abrir o espaço de reconhecimento. Porque eu me lembro que quando eu fui, em 1985, pela primeira vez, tentar uma vaga na TV espanhola, responde a sua pergunta, o maior desafio. Eu me meti a besta, sendo na época país de terceiro mundo, a querer tocar violão em terra de Segóvia, terra de Taiga, terra de Paco de Lucia. E vai eu lá, um negrinho, né, sem preconceito, porque tem as leis que até mesmo nos constrangem de falar de nós mesmos. Né? Os negros não podem falar que são negros mais. Mas com a liberdade de ser negro e poder dizer, eu fui tentar uma vaga. Era na televisão espanhola, na época, era igual aqui no Brasil, só tinha um canal só. Aqui começou só com o canal Tupi, não tinha outro. Lá era só a RTVE, que era a Rede de Televisão Espanhola, na qual eu sou contratado ainda. Tem 4 CDs gravados na Espanha, também pela TV espanhola. Então, fui tentar uma vaga num programa popular igual do Silvio Santos, que levava variedades, igual do Jô Soares, que levava músico, escritores, malabarista. E aí os 6 pessoas que faziam uma seleção, senhores de cabelos grisalhos, velho, ficaram olhando assim para ver se o que eu ia tocar passava como uma atração boa na televisão, porque lá os programas eram todos gravados. Aí eu apareço rindo, hablando espanhol para ser a Costa Benete, que já impactou um pouco eles, que eles achavam que o fato de ser índio ou negro tivesse uma sabedoria inferior. E esse é um desafio que ainda acontece no nosso próprio país, que ainda acredita que a pessoa, sendo indígena, ela tenha menos sabedoria, ela não pode falar, ela tem que parar para ouvir, porque não tem muito a agregar, e ao contrário. A cultura, aliás, a raça indígena, asiática, não define seus saberes. Até porque eu acredito que, desculpa, ninguém respeita quem não conhece. Então, eles não me conheciam, portanto, não me respeitaram. Aí eu pedi uma chance, já comecei brincando. E vem, Cartoro! Eles começaram a rir. Esse negro é engraçado. Ele já chega rindo, falando, enquanto na época os músicos eram todos assim. O músico não falava com o público.
colocava a cara no violão, agradecia e Segovia, todos esses. Você não vê gravação da voz dessas pessoas conversando numa entrevista e ao mesmo tempo tocando. E eu, então, para terminar, fui tentar uma vaga. Aí eu vi que eu fui apresentar primeiro música clássica, para mostrar que eu sei tocar clássico. Me formei tantos anos estudando e fui tocar Bach, Jesus Alegria dos Homens, tocar Tárrega, e coisa ampla. E os homens, os 6 examinadores faziam assim. Não me gusta. Outro. Não me gusta. Aí eu falei, nossa, mas o que aconteceu, né? Que passou? Deu isso algum falho? Alguma coisa que não está benete? Eu falei, o que aconteceu? Eu errei alguma coisa para não ser aprovado? Não fiz a coisa bem feita? Aí um deles, que se tornou meu diretor mais tarde, chamado Victorino Del Pozo. Um abraço para ele, que ele ainda continua velhão, com quase 90 anos, ainda trabalhando na TV espanhola. Ele disse, hombre, tu vienes en terra de Tárrega, tocar Tárrega. Tu vienes en terra de Beethoven, tocar Beethoven. Queremos oír coisas de tu país. Eu falei, então, por que vai para mim? Aí eu mandei pau no brasileirinho. Esto. Aí eles disseram isto. Nós queremos ouvir coisa do seu país. Eu não tenho vergonha de falar que eu triunfei na Europa e consegui meu contrato com a TV espanhola tocando música do meu país. Quem quiser entrar no YouTube e colocar Robson Miguel RTVE, vai ver eu lá, eu novinho, ainda com meus 25 anos, 26, sendo entrevistado, eles dizendo, é melhor, um dos melhores guitarristas do mundo, Robson Miguel. Pode olhar no YouTube, que a minha equipe há muitos anos colocou essas entrevistas, viu, na RTVE, quando eu fui aprovado, né? Tocando chorinho, bossa nova, baião, música do meu país. Então, eu sou um brasileiro assim, sim, eu tenho gravado aí todos os programas de conservatório, tem um curso meu gratuito no YouTube, né? O Violão Clássico Brasileiro com Robson Miguel, do 0 até o 7º ano, com La Catedral, Flauta Mágica, todas essas obras, Capricho Árabe, todo o programa de conservatório. Eu gravei as obras clássicas de Villa-Lobos, Bach, Beethoven, todos esses grandes nomes. Mas eu tenho que confessar que eu triunfei, morei na Alemanha, gravei, e eu estou num tour mundial, sempre representando a música do meu país. Afinal de contas, para quem não sabe, a bossa nova é matéria de estudo nas melhores universidades aqui dos Estados Unidos, onde eu estou agora, em Ohio, Kentucky também, e Nashville, uma das grandes universidades de música, Europa, Suíça, porque a evolução da música está indo pela harmonia. E por causa da bossa nova, nossos acordes dissonantes influenciaram até no jazz. Quando Stan Getz foi no Brasil, ficou abismado de ver como que o Baden Powell tocava as músicas fazendo os acordes dissonantes. E aí ele veio trazendo para cá, para os Estados Unidos, o primeiro álbum do melhor da música brasileira, Garota de Ipanema, O Erro de Tom Jobim, Samba do Avião, Stan Getz gravou, chamando de O Jazz Brasil, pela grande profundidade que a nossa harmonia dissonante traz para a improvisação de jazz. Então, desculpa me alongar nessa resposta, mas ela é muito assertiva, perguntar quais são os desafios que eu enfrentei. Primeiro, vim para um país de primeiro mundo. Na época, a economia da Espanha era a 7ª maior daqui da Europa. E eles já tinham que uma pessoa que vem do terceiro mundo é pobre, não tem recursos. Segundo, um índio negro e querer tocar violão na terra do violão, o que é isso? É muita ousadia. Foi um desafio tentar furar esse
essa mão no peito aí. Não, não, não. Fica na tua aí. Teu negócio de tocar flamenco é pra gente. Tocar música clássica é da Europa. Não vem, não. Essa praia é nossa. E, de repente, eu gravei obras clássicas, gravei flamenco, gravei obras de bar. E eu sou uma pessoa muito feliz, muito realizada, porque acho que, como eu, muitos escolheram a música. Mas parece que a música me escolheu, né? Eu gostaria de observar uma coisa que você disse, né, sobre a bossa nova, né, o que ela também abriu, né, as portas, né, para a música brasileira e sobretudo para os músicos, né, principalmente os afrodescendentes, né. Eu lembro de um trabalho do Baden Powell, né, os afro-sambas, né. Mas quando você disse que furou a bolha, né, digamos assim, né, dessa cultura, né, porque a gente tem o significado de erudição para o europeu é diferente do significado de erudição para nós. Um estudo do samba é uma ação erudita. Aí eu lembrei aqui, o Marcelo Torres é produtor cinematográfico, né, e que tem muito contato, muita relação, já produziu filmes, dentre eles como Xingu, né, com o cinema indígena, que também vai furar uma bolha, já está a furar uma bolha também, tanto no mercado como também nesse mundo da arte cinematográfica, né, Marcelo? Para mim é uma civilização assim mais evoluída do planeta, né? São os únicos que convivem com a natureza, né? Porque a casa é de palha e madeira, né? Tem uma frase que eu repito muito, um amigo meu indígena, o Tunuli, o Alapiti, ele fala assim: se der formigueiro na horta deles, eles não jogam veneno, eles mudam a horta de lugar, né? Que a formiga continua lá, que ela faz parte do planeta e a gente vai plantar em outro lugar. Então, cara, é uma convivência, né? A sabedoria. E a filha dele, que é 6 anos, 7 anos, é preocupada com a água, né? Ela pergunta que água vocês vão deixar para a gente, né? Assim, porque não pode deixar poluída, né? Eles bebem água, né? Que a maior riqueza do planeta é a água. Então, poxa, eu amo, né? O chamamento deles, né? A coisa deles, eles vão tomar banho e vão ali gritando, né? Comemorando. É lindo, eu sou apaixonado. A flauta, como toca aquelas flautas maravilhosamente bem. Mas é muito legal, você tem uma coisa genial, viu, Robson? Eu, cada vez que falo com você, me impressiona essa cultura sua, né? É assustador. E como o Brasil é assim, né? A gente tem milhões de Robson, né? de Robson Miguel, Robson Caetano, tem vários Robsons aí. Cara, que tem esse talento, né? E você venceu, porque você furou a bolha, né? É impressionante. Agora, Robson, né, como o seu papel é da maior importância, né, da valorização também da nossa cultura, dessa terra brasilis, né, o teu trabalho, né, a gente observa, né, esse papel da oralidade, os sons da floresta, né, os tambores, as cordas, né, e você tem uma discografia vasta, né, você tem mais de 130 composições aí que navegam aí por esse mundo. Como é que isso marcou sua carreira, né? Que você faz essa fusão, digamos assim, mas não é uma fusão forçada, cientificamente, enfim, né? É uma fusão de sensibilidade, né? Onde você traz a oralidade, traz a floresta, traz os tambores e traz essas cordas maravilhosas tão bem arpejadas e tocadas por você. Como é que é isso, né? E o que destacou na sua carreira, né? Enquanto obra musical? Pede um detalhe aqui, né? Um pequeno detalhe, né? Um pequeno detalhe. Como a cultura indígena pôde influenciar. Bom, as escolas ensinaram ao longo dos anos que a música brasileira ela vem das melodias das coplas, das quadrilhas, das melodias europeias. O peso da rítmica do samba vem da África, que é os tambores, e que a percussão ligeira. Bom, eu sou maestro, escrevo com a orquestra sinfônica, faço trilhas sonoras de filme, sou contratado da LC Barreto, inclusive esse filme que está em cartaz, que homenageia Pelé, O Negro no Futebol Brasileiro, está à disposição no YouTube também, são 4 episódios na Rede Brasil.
Tá meu nome lá, pode ver que eu fiz toda a trilha sonora. Me chama a atenção uma coisa muito importante. Embora se divulga que a parte rítmica tem um pouquinho da cultura indígena, eu quero desmentir, tem um montão. A bancada de percussão de uma orquestra sinfônica compõe quase 120 a 150 instrumentos. Tudo que faz som de sementes, som de chocalhos, maracas, reco-reco. Reco na nossa língua, recó é viver, estar, ser, alegria. O reco-reco não é afro, ele é indígena. O chocalho, o cachixi, esses nomes que você vê não são afros, são tupis guarani. Então, você tem uma ideia, a bancada de percussão, 80% dos instrumentos, o pau de chuva, que imita o som de água, é da cultura do Tupi-Guarani. Pauzinho, que a gente chama de pupaguá, que marca, entrou até para o bolero e para outros ritmos, cultura indígena também. Tudo que faz som para nós é instrumento. Então, uma das coisas importantes que quando o homem branco passa de avião sobre a floresta, ele não está sabendo que quem põe essa floresta de pé, quem mantém ela de pé, ao longo desses 525 anos, são nós, os povos indígenas. Os indígenas, quando Cabral chegou aqui, eram 6 milhões. Acredita-se que mais de 6 milhões, porque já catalogaram nos últimos 3 anos 105 povos que estão na floresta, na Amazônia Legal, que é Acre, Rondônia, Pará, Amazonas, Sergipe e Maranhão. Esses 14 estados que compõem a Amazônia Legal ainda aguardam 105 povos catalogados que eles nem sabem que o Brasil existe. Estão vivendo na luz, como na época de Cabral, com seus cânticos, danças, mantendo a floresta em pé. Mesmo tendo as mesmas necessidades, eu fico triste de ver os rios todos mortos no centro de São Paulo, mas você vai lá na floresta, Marcelo está certíssimo, os rios estão limpos, porque desses 6 milhões estavam separados em aproximadamente 1.300 nações ou etnias, só no Brasil, falando mais de 1.000 línguas diferentes. E é uma pena que, no decorrer desses meio milênio e um pouquinho, os números do que sobrou da nossa cultura indígena é lastimável. Não é esse número que saiu na época da Dilma Rousseff, que o Brasil ainda tem 869 mil indígenas cadastrados na FUNAI. Não é verdade. É que muitos se autodeclararam indígenas, se autodeclararam negros para pegar os benefícios da FIES, dos programas de inclusão social, Bolsa Família, Bolsa Pescador, Bolsa Gravidez, Bolsa Artesão, porque o índio não pode mais matar animais, né? Tem as leis. Então, em outras palavras, o número exato é o da CESAI, que é o Serviço da Saúde Indígena, que ele anota quantos índios nasceram, quantos estão morrendo, que é a antiga FUNAI, que era a antiga Fundação Nacional do Índio. Esses dados, pasme, eu vou registrar aqui para o programa, porque nós temos nossos irmãos portugueses em parceria nesse programa, e a gente não tem nenhuma cobrança. Eu falo isso em nome da população indígena, na qual sou liderança, cacique também. Não há nenhum tipo de revolta, vamos cobrar. Cobrar o quê? Né? Nossa geração não existia naquela época. E perdoar para os fortes, né? O fraco não perdoa, se vinga. A gente tem dentro de nós que ser rico não é ter tudo. É o que Marcelo falou. Se você tiver o rio limpo, a floresta preservada de pé, a mandioca para comer, você é rico. Porque a terra não vai dar nada, ela vai emprestar água, sais minerais, óleo, selênio, ferro, mas quando morre, perde tudo de volta. Então, o indígena, ele só quer a terra, porque não tem para onde ele ir, né? Quando ele vai para o sol, para a lua, então nós queremos só a terra. E é nessa terra que nascem nossos cânticos, nossas danças, as pagelanças.
e assim também as nossas lideranças, nossas histórias, e sobre ele a sensibilidade da humildade do povo brasileiro vem dos povos indígenas, desde quando ajudavam a levar padres nas costas, levar malas. Quem assistiu o filme A Missão, ou Hans Stade, ou qualquer um outro indígena, vai saber o que eu quero dizer. Essa forma que o brasileiro tem de receber o estrangeiro é próprio dos povos indígenas, né? Não houve conflito, porque a primeira população do povo brasileiro é mameluca, que é a mistura de indígenas com branco, não branco com índio, o índio estava aqui, brancos que se misturaram com as mulheres indígenas. Depois negro com indígenas, criando os cafus. Depois dessa mistura de índio puro, branco puro, negro puro, mameluco, cafuz e até oriental nasce esse DNA lindo do povo brasileiro. Dos povos indígenas, hoje somos só 274 mil, dados da CESAI, só. 274 mil indígenas, separados em 182 línguas diferentes. Eu falo 3 idiomas indígenas. Eu fui casado 12 anos com uma índia ticuna. Dizem que eu falo bem, mas eu falo um pouco da língua ticuna. Sou tradutor e intérprete forense, trabalho para o Fórum na tradução. Fui o primeiro a fazer o hino nacional brasileiro em Guarani. Você pode colocar aí em Guarani, vai ver eu lançando na Hebe, no Jô Soares. Fui contratado do governo do Paraguai para lançar o hino do Paraguai em Guarani, porque lá tem 7 milhões de falantes da língua. E eu quem fui lançar. Se você colocar hino nacional Paraguai, Robson Miguel, vai ver eu lá. Dei uma palestra na nossa língua Guarani e terminei com o hino do Paraguai. Então, essa língua foi a língua geral, com seus cantos de dança, até 1750, quando o Marquês de Pombal proibiu de ser falada. Então, eu quero aqui deixar uma frase na língua originalmente brasileira, em contraponto e parceria com meu amigo Marcelo, representante dos povos portugueses, né? Então, aqui vai minha saudação. Tatiambiapeteimpe vai querma. Deixa eu falar um pouquinho na minha língua. Hae ayu peteima apu arauma pindorama. Coé Brasil. Essa língua é a primeira língua falada nesse lugar, antigamente, arauma. Pindorama, que quer dizer o paraíso. Pindó quer dizer palmeira. Eramá, futuro, a terra prometida. Nós deveríamos ser chamados de pindoramenses. Esta língua, pindorama, coé hoje Brasil. Chaipotarraba tepe vai querma juruá, luso português. Eu quero aqui agradecer de coração, em nome dos povos indígenas, a todo o povo português luso brasileiro. Baera era uma aicoa pupete uma yana baretei catuchumante acoi porém. Porque foi dessa parceria que nós indígenas usufruímos de muitos conhecimentos trazidos pelos primeiros europeus, que ajudou muito na nossa evolução. Baere hawetema yanderecó coere. Esses inventos, essas coisas, ajudaram muito a nossa cultura, trazendo espelhos, tesouras, facões, anzóis, enxada, pá, e isso muito nos ajudou. E nessa troca de parceria, sem ressentimento, o Brasil tem uma dívida grande no seu DNA com todos os povos, incluindo indígenas, afro e portugueses, porque para Deus só tem uma raça, a raça humana, que somos nós. Salve Pindorama e salve os seres humanos de boa vontade, né? E tem a responsabilidade de respeitar os direitos de todos os seres, porque são racionais. Que lindo, que lindo. Robson, você tem uma grande obra musical, composições, etc. Nesse momento, a gente gostaria de ser presenteado com algum improviso, alguma peça sua, que também traga ainda mais esse teu conhecimento, essa tua cultura e essa tua sensibilidade. Fique à vontade para escolher o que você quiser interpretar para a gente. Já executei aqui, no começo, uma música um pouco mais de balanço europeu. Já executei um pedaço da valsa Abismo de Rosas.
um pouquinho do Brasileirinho. E agora eu vou aproveitar que eu estou aqui nos Estados Unidos, mostrar que a música ela une povos e raças, e a música é uma linguagem universal. Eu aqui nos Estados Unidos toco música brasileira, mas toco também blues e jazz. Muito legal, muito legal. Robson, projetos, sonhos e continuidade. Você deseja formar novos músicos? Eu gostaria de emendar uma outra pergunta. Nesses tempos dessas tecnologias, metaverso, stream, enfim, como fazer essa conexão e como você imagina o futuro da música afro-indígena e das culturas ancestrais nesses nossos tempos vividos? Bom, nós estamos vivendo uma era bastante complexa, onde a inteligência artificial, ela ao mesmo tempo ela marcou um divisor de águas na tecnologia, porque ela abriu geral para o mundo. A gente faz uma pesquisa de um assunto qualquer, e a IA tem o poder de vasculhar em frequência de segundos qualquer um do mundo, em qualquer idioma, que tenha falado, escrito ou feito alguma coisa sobre esse assunto, ela consegue trazer no nosso idioma a informação pronta. Isso é muito importante e é uma ferramenta que, sabendo usar, ela pode muito nos ajudar. Alguns dizem, agora acabou os compositores. Eu já digo que não. A pessoa que escreve um tema, uma frase,
e pede a IA que compõe uma música. No ritmo que ela escolher, jazz, samba, bossa nova, essas duas composições, blues e dance que eu toquei, são da minha autoria, mostrando que a gente sabe apreciar também o jazz, sabe apreciar a música indígena, a música europeia. Eu vou para o Japão agora, dia 18 de outubro, fazer meu tour em Hamamatsu, Shizuoka-ken, em Tóquio, Nagoya. Eu vou tocar músicas japonesas lá também, mostrando que o Brasil ele absorve fácil as culturas e consegue reproduzir numa linguagem inteligível musicalmente para qualquer povo. E onde eu quero chegar? Eu fui, modéstia à parte, pioneiro nos cursos de VHS, o primeiro a gravar curso em VHS. Foram 27 cursos. Os cursos que saíram primeiro de violão da linha Tocando Fácil cavaquinho, violino. Eu fui professor do Péricles, do Marcinho de Soeto, Marinho do Catinguelê, formei uma grande geração de músicos na época do pagode. Na época, na área gospel também, o grupo Kadosh foram meus alunos, desde Ponderatos 2, Praxedes, do grupo do Silas, do Kadosh. O pessoal da Voz da Verdade, também do pastor Moisés, Bete, Carlos, foram alunos meus mesmo. Sou fundador da Orquestra Sinfônica de Santo André, fui delegado da Ordem dos Músicos do Brasil 6 anos, na época do Wilson Sandro, maestro da Bandeirantes, junto com o maestro Zezinho do Silvio Santos, com Adilson Godoy, que eu mando um abração para ele. Vou mandar o link para ele depois dessa live. Adilson Godoy, Wilson Godoy, do Zimbo Trio, trabalhamos juntos com o maestro. Enfim, depois caiu o VHS e entrou o DVD. Fui o primeiro também a lançar os cursos em DVD. Depois o Blu-ray, que não pegou muito. E vocês podem ver que os cursos de música de violino, regência para coro e orquestra, gratuito, de violão, que estão disponíveis no YouTube, pode ver, são coisas de 18, 17 anos atrás, quando estava começando o YouTube. E agora eu estou aqui nos Estados Unidos, em parceria com algumas universidades, para também lançar o primeiro curso de violão para o mundo, IA. E vocês vão saber de primeira mão de que forma que eu estou desenvolvendo esse curso. Já estou lançando, aproveitando a resposta para vender o peixe aqui. Eu pego uma obra como o Kizarda, aí eu pego a música com um brasileirinho, um Odeon, onde tiver uma escala rápida, eu vou então, através do IA, dizer, para você fazer essa escala rápida, um exercício é esse aqui. Esse exercício chama-se ligados ascendentes, ligado descendente, aí eu vou mostrar meu exercício. E ali vai aparecer um link com esse mesmo tipo, ligados ascendentes e descendentes. Quando a pessoa clica ali, todos os métodos do mundo, publicados na IA, em qualquer universidade, faculdade, tese, artigos, que falar de ligados desde Tárrega, que foi publicado de novo em algum método, em algum livro, em algum curso, vai aparecer em cima do meu curso, adicionando que ele pode não só ter a minha pedagogia, como pode ter de todos os do mundo. Quando eu for explicar sobre como imitar 3 violões em um só, o seu cabelo de trêmulo, eu vou falar como fazer o trêmulo de uma nota, de 2, 3, de 4, de 6. E aí, quando eu der uma aula sobre o exercício de trêmulo, a pessoa clica lá, trêmulo, todos os métodos do mundo que já falou alguma coisa de trêmulo vai aparecer. Vai se tornar um curso de uma ideia inédita, que Deus sabe que eu não copiei isso de ninguém. E assim vai também. Eu tenho um curso de jazz, o Jazz em Suas Mãos, num livro publicado pela Real Musical de Madrid, Espanha, em 1993. E esse curso está aqui na Universidade de Nashville, nos Estados Unidos, em DVD também. Ele está à disposição no YouTube. Ali eu ensino todos os modos: jônico, dórico, lídio, mixolídio, eólio, escala pentatônica, estafônica, tons inteiros, escala blues, escala pentablu, jazz, rock. E aí, quando eu falar da escala blue,
aonde alguém executou, falou, sai uma biblioteca completa sobre essa mesma temática. Então, eu acredito que a resposta à sua pergunta é o que eu pretendo fazer de projeto para ajudar a evolução da música dos músicos no que eu puder. Essa aí é a resposta, acompanhar a evolução. Quando saiu o VHS, eu saí dos métodos impressos, papel, procurei dar a minha pequena contribuição em VHS. 27 lançamentos. Quando saiu o DVD, 19 lançamentos em DVD. Quando saiu o YouTube, tem um monte de cursos gratuitos disseminando os saberes para todo mundo aí. E agora, com a nova tecnologia dos sites à disposição. Robson, parabéns por essa intencionalidade, né? Ela, inclusive, potencializa ainda mais e alimenta a nossa memória musical do planeta, principalmente dos povos originários, né? Como também de todas as outras etnias e culturas. A gente gostaria de te ouvir agora. Você escolhe aí uma música inédita, um trecho de uma obra consagrada, ou uma mensagem cantada, um improviso. Fique à vontade, a gente gostaria de te ouvir. Bom, eu vou executar a minha, nunca digo a última composição, né? A mais recente. Ela chama-se Sazão é o meu tempo de colher. A palavra sazão vem do termo sazonal, né? É aquele momento que a fruta ela não está nem verde, nem madura demais, passada do ponto. Está no tempo certo de colher. Sazão é meu tempo de colher. Eu não esperava que Deus ia me conduzir por um caminho tão excelente. Para mim, que nasci num aldeamento indígena, no mangue, catando caranguejo, de repente chegar a poder dizer que eu me recuso a não ser feliz, né? Eu sou feliz, muito feliz, estou sempre sorrindo, tenho uma personalidade extremamente tranquila e eu não posso assim, me queixar, dizer que me falta alimento, me falta dinheiro, me falta uma casa, me falta um violão, me falta alguma coisa, né? Então, se eu começar a murmurar, reclamar, eu seria uma pessoa ingrata, né? Muito ingrata, querer ter mais do que eu tenho. Pelo contrário, eu acredito que eu estou vivendo um momento muito gostoso, que é o meu sazão, o meu tempo de colher. Sazão é o meu tempo de colher. É tempo de luz no meu coração. Foi longo o inverno, mas chegou meu verão. Adeus, tempestades e revoltos mares. Adeus, agonias e dores que partem. Ai, ai, ai. Meu rosto é marcado por um tempo artesão. Com marcas e pelos e calo nas mãos. Foi tantas batalhas, mas tanta lição. Mas é tempo de paz no meu coração. Na vida tempos de há tempos de mas há tempos de dor. Plante os teus sonhos enquanto há tempo e colha seus frutos. Viva de amor da vida.
tempo de tempos de risos, mas há tempos de dor. Durante os teus sonhos, enquanto há tempo, e colher seus frutos, viva de amor. Mas o fim é o começo de uma outra estação. O dia só nasce da escuridão. Sementes que crescem e ter o meu pão. O fim desta vida chegou, meu Sazão. Meu tempo de colher chegou. A vida há tempo de há tempos de riso, mas há tempos de dor. Plante os teus sonhos, enquanto há tempo, colher seus frutos, viva em pluralidade. Viva valendo Paraíba, água e frutas. Colhe os seus frutos em Paraíba, no Vale Paraíba, nessa pluralidade do programa. Viva de amor! O amor é o que o amor faz. Parabéns, Cometa. Parabéns, meu querido Emerson. Parabéns, Marcelo, pela grande oportunidade de estar com vocês, plantando mais essa semente de cultura brasileira. O fim é o começo de uma outra estação. Até a próxima estação. Robson, para a gente encerrar agora, primeiramente agradecer imensamente toda essa sabedoria que você compartilha com o mundo, em nome do Canal Plural, do nosso diretor Marcelo Torres, da equipe aqui de captação, câmera, enfim, do Samuel, do Guilherme, do Farid, que está lá na outra sala, do Emerson, do Júlio Sunhé, que é presidente da Celebres, que faz a gestão do canal. Maravilhosa essa nossa conversa, em que você deixa aí, inclusive, apontamentos, né, para a gente seguir, e a essencialidade, a importância da essencialidade da nossa cultura. Eu gostaria que você, nesse final de programa, tocasse uma música que nos toca bastante, que é a Aquarela do Brasil. Eu tive a oportunidade de ver outro dia na internet você executando. Se você puder tocar, a gente agradece muito. Porque a nossa vida é feita de escolhas. Seria obrigado a escolher, mas o que você escolher, você virá ser responsável e se responsabilizar pelo resultado da sua escolha, quer seja boa ou ruim. Os portugueses escolheram vir para cá e vieram trazendo os crioulos, porque eles são crioulos, porque Deus assim crioulos. E esses crioulos, vendo que os índios usavam madeira verdolenga, chamado beriba, juntaram com um baú, fizeram o beribaú, que o som era assim. Espera aí que a história do Brasil está só começando. Aí os italianos de pele mais clara trouxeram para cá um instrumento de 4 cordas, que aqui era feito de um cavaco de madeira. Deram o nome de cavaco. E o som do cavaco era assim, ó. Aí pegaram aquela cuia dos índios e da cuia fizeram a cuíca, que o som era assim. Da Alemanha trouxeram a caixa, da África trouxeram o bumbo, que também entrou. Pai, a coisa ficou boa. Deu samba. E dessa mistura de brancos, negros e índios é que nasceu essa gente bonita, simpática. Somos nós, os brasileiros, que juntos formamos as cores da nossa aquarela do Brasil.
Obrigado aí, Robson. Obrigado aí. Gratidão, Robson. Muito bom. Obrigado, Marcelo, meu querido Comenta e toda a equipe de bastidores. Quero agradecer o carinho de vocês, ao mesmo tempo pedir perdão se esperaram de mim mais do que eu pude oferecer nesta live. Humildemente eu agradeço a todos vocês. As portas do Canal Plural estarão sempre abertas para você. Avise das tuas caminhadas, onde você vai estar nesse mundo para a gente acompanhar. E você, espectador do Canal Plural, fique ligado, acompanhe o Robson Miguel nessa sua trajetória em nome da música, em nome da arte, em nome da sensibilidade humana.